Alberto Messias. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, açorianas e açorianos. A aprovação do programa do 11º Governo dos Açores, para além de cumprir um preceito institucional consagrado estatutariamente, representa o ponto de partida para mais um ciclo da nossa autonomia regional. Governo e Parlamento dos Açores, mais do que cumprir simbolicamente as legítimas aspirações autonomistas materializadas no nosso brasão, entram, a partir desta sessão legislativa, em plenitude de funções, procurando corresponder às elevadas expectativas que os açorianos depositam nos seus órgãos de governo próprio. Findo o período eleitoral, onde mais uma vez os açorianos manifestaram um elevado sentido cívico e uma profunda maturidade democrática, a região inicia, a partir de agora, uma nova etapa da nossa autonomia. Os açorianos mostraram mais uma vez que o respeito pelas regras do jogo democrático e a sobriedade do exercício político são marcas impressivas da nossa autonomia. A forma como mais uma vez se processou o ato eleitoral nos Açores, com elevação, civismo e enorme maturidade democrática, mostra que os Açores são hoje, também neste particular, um exemplo para o nosso país. As divergências políticas e ideológicas que existem na região e que hoje encontram também eco nesta Casa da Autonomia são a representação saudável de como a democracia funciona nos Açores, com transparência, sem sobressaltos e com profundo respeito pela soberana e lúcida vontade popular. Os açorianos não podiam ser mais claros. Escolheram de forma inequívoca o rumo que pretendem para a nossa região. Cabe-nos, por isso, como representantes eleitos, acatar com humildade a decisão do povo açoriano. Estamos, por isso, convencidos que a lição democrática que os açorianos ensaiaram no passado dia 14 de outubro não será, de certo, esquecida por todos aqueles que gozam agora do privilégio de os servir neste Parlamento. Tal não significa, porém, que os vencidos sejam menorizados pela maioria. Do mesmo modo que também não se espera que a minoria não saiba interpretar corretamente o resultado eleitoral. Com a aprovação do programa do 11º Governo dos Açores, encerra-se um capítulo formal da nossa arquitetura estatutária e inicia-se uma nova fase em que cada um deve saber interpretar o papel que lhe coube nas eleições. A humildade democrática é válida quer para vencedores, quer para vencidos. É certo, porém, e convém deixar isso muito claro, que em democracia não há lugar ao ressentimento nem a tentativas de ajuste de contas com a decisão popular. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a legislatura que agora se inicia está repleta de desafios. Os tempos em que vivemos são de enorme incerteza. O país encontra-se sob intervenção externa, diminuído nas suas capacidades e governado por dirigentes que não estão à altura dos pergaminhos da nação mais antiga da Europa. Por outro lado, o espaço político europeu em que nos inserimos parece estar à beira do colapso, à medida que o humanismo, a solidariedade e o ideal da Europa comum são secundarizados pela lógica neoliberal da Sra. Merkel e dos seus acólitos tecnocratas, alguns dos quais hoje instalados no Terreiro de Paço. É fundamental por isso que, apesar das diferenças ideológicas que nos separam,
os partidos representados neste Parlamento saibam estar do lado dos açorianos sempre que a opção for entre a afirmação de uma via açoriana ou a repressiva austeridade radical imposta de fora. A narrativa que hoje é repetida à exaustão não esconde os verdadeiros propósitos da agenda de austeridade nacional do Governo da República, do PSD e do CDS-PP. Mudar ou refundar, como alguém já disse, o Estado Social sem preocupações ou remoques de consciência. Não tenhamos ilusões. É previsível que por detrás da suposta auréola reformista venha mais uma tentativa de diminuir, condicionar ou menorizar a autonomia regional que várias gerações de açorianos lutaram para implementar, preservar e defender. Que fique muito claro, o Partido Socialista dos Açores irá manter-se vigilante e bater-se-á sem tréguas pela defesa da autonomia regional, nem que o tenhamos que fazer sozinhos, seja contra quem for. Nós não confundimos cooperação com subserviência. Não confundimos solidariedade com desresponsabilização do Governo da República nas suas obrigações para com os Açores, porque os açorianos não são portugueses de segunda. A história de sucesso da autonomia dos Açores é hoje a prova material de que a afirmação da Portugalidade no meio do Atlântico só se fez com sucesso e com garantias de modernidade a partir da implementação do regime autonómico. É, pois, fundamental que saibamos resistir aos ímpetos que se sentem tentados a promover um recuo histórico na relação entre a região e o Estado. Contamos, por isso, com todas as forças políticas açorianas na defesa do nosso património autonómico. Contamos com todas as senhoras e senhores deputados na denúncia da evidente contradição dos que, por um lado, fogem das responsabilidades que são devidas ao Estado e, por outro, não escondem a tentativa de reduzir as competências dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas. Sejamos claros, a defesa da dimensão atlântica de Portugal só é possível com uma autonomia vigorosa que não seja comprometida pela visão redutora e pela estreiteza de pensamento estratégico que reduz Portugal à pequenez das circunstâncias financeiras. Dessa forma, viveremos sem ambição de futuro, sem respeito pela herança histórica e sem sentido de Estado, numa manifesta diminuição da nossa identidade política e cultural enquanto povo. É por isso que a sustentabilidade do regime autonómico é, porventura, um dos maiores desafios que se colocam nos próximos 4 anos. Apesar da boa gestão das nossas finanças públicas, apesar de sermos a única parcela do país que nos últimos anos se aproximou dos índices sociais e económicos da média europeia, apesar do salto qualitativo que demos nos últimos 16 anos, não estamos, como aliás nenhuma região está, imunes aos ventos da crise que assolam a Europa e o país. A diferença, porém, existe e é por demais evidente, quer em relação à região autónoma da Madeira, quer em relação ao território continental. No primeiro caso, ninguém de boa fé pode ousar comparar os Açores com o caos financeiro que infelizmente atingiu a Madeira. A autonomia açoriana é diferente da autonomia madeirense, quer na gestão das contas públicas, quer no modo como a democracia é exercida. Em relação ao território nacional, também estamos conversados, enquanto que por lá, onde o Governo da República, do CDS-PP e do PSD é obcecado pela austeridade, e onde essa austeridade, mais do que uma necessidade, é uma obsessão ideológica, aqui fazemos questão de proteger a matriz da proteção social que nos distingue, quer como responsáveis políticos, quer como povo que ao longo da história se habituou a enfrentar unido todo o tipo de adversidade. É, pois, por isso que faz todo sentido, por mais que desgoste a alguns dos presentes, falar de uma via açoriana. Falamos dela e inscrevemos-la como matriz
do nosso programa político porque, acima de tudo, respeitamos e temos orgulho na identidade cultural que faz dos açorianos um povo singular e solidário. É por isso que, apesar de também termos que adotar medidas de contenção orçamental, fazemos-lo com a determinação própria de quem sabe que enfrentaremos as dificuldades unidos e sem deixar ninguém para trás. Esta é também uma marca distintiva da autonomia açoriana que assumimos com orgulho. O nosso modelo de desenvolvimento é, porventura, o projeto político com maior sucesso na história da democracia portuguesa. Confrontados com uma assinalável dispersão geográfica que se reflete necessariamente na gestão cotidiana do serviço público, os Açores, apesar de todos os constrangimentos, são uma região que já provou, por diversas vezes, ser capaz de se superar. É por isso que, mais do que uma justa reivindicação, a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas deve continuar a assegurar uma discriminação positiva relativamente aos Açores, com especial relevância para a manutenção da diferenciação fiscal e das transferências para a região. Aliás, sobre esta matéria, amanhã teremos a oportunidade de discutir aqui, neste Parlamento, uma proposta conjunta de vários partidos que defendem desde já os interesses da nossa região. Sabemos que nesta matéria não será uma batalha fácil, mas também aqui apelamos ao sentido açoriano de todas as forças políticas representadas neste Parlamento para que se juntem ao Partido Socialista na defesa de uma aspiração legítima que serve não só os interesses regionais, como também o interesse nacional. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a proteção e a criação de emprego são, porventura, as ideias-chave do programa do 11º Governo dos Açores. Este é o desafio principal e a prioridade central do Executivo liderado por Vasco Cordeiro. O reforço das políticas ativas de emprego e a criação de emprego constituem, nos tempos que correm, uma preocupação transversal a todos os setores da governação. Conforme pudemos constatar ao longo destes dias de debate, o Governo manifestou igualmente total abertura para, em diálogo com os parceiros sociais e restantes forças políticas e partidárias, alavancar uma agenda de emprego como forma de combater os efeitos da crise internacional e o impacto das más decisões políticas do Governo da República, do PSD e do CDS-PP. Neste capítulo, assume particular relevância as apostas no empreendedorismo, na inovação, no aumento da competitividade e no reforço da solidariedade. A implementação desta agenda açoriana para a criação de emprego deve ser a prioridade das prioridades e deve começar imediatamente, concentrando todos os nossos esforços em nome do futuro da nossa terra. Senhoras e senhores deputados, quero aproveitar também a oportunidade para novamente apelar à responsabilidade de todos os partidos políticos. Em democracia, o papel da oposição é tão importante como a função de governar. Por isso, e nos tempos difíceis que enfrentamos, renova a disponibilidade do Grupo Parlamentar do PS para acolher todas as propostas que melhorem e aumentem as políticas ativas de emprego na região. O combate ao desemprego é uma tarefa de todos os agentes do sistema político. Por isso, mais do que críticas estéreis que não resolvem problema algum, aguardamos propostas sérias, construtivas e responsáveis por parte dos partidos da oposição. Nós não nos acomodaremos à sombra de uma maioria. Estaremos sempre disponíveis para dialogar e acolher boas ideias e boas propostas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, o programa de governo que aprovamos neste Parlamento constitui, sobretudo, a assunção do compromisso eleitoral que o Partido Socialista firmou com os açorianos. Ao contrário do que aconteceu na República com o PSD e com o CDS-PP, nós não prometemos uma coisa na campanha eleitoral para aprovarmos outra depois das eleições.
o Partido Socialista, o contrato eleitoral assumido com os açorianos e o compromisso de confiança celebrado entre os açorianos e o PS nas últimas eleições são para cumprir. A afirmação da via açoriana representa, por isso, a melhor garantia de que os açorianos podem contar com o empenho e a determinação do PS e deste Governo. A proteção social sempre fez parte da matriz ideológica do PS. É por isso que, neste momento de adversidade, os açorianos sabem que contam com um Governo que assume a solidariedade e a proteção social como valores indispensáveis. Quando em Portugal existe quem queira colocar em causa o princípio da solidariedade intergeracional, nos Açores, o Governo Regional garante a manutenção e o reforço de apoios sociais importantes, como o complemento regional de pensão, o complemento ao abono de família e o apoio à aquisição de medicamentos. Ao mesmo tempo que asseguramos e melhoramos as políticas de proteção dos idosos, desenvolvemos políticas ativas para os mais jovens para que possam ter melhores instrumentos de acesso à vida ativa. Porque nos Açores, apesar das dificuldades, nós não fazemos como o Governo da República. Não nos limitamos a encolher os ombros e a cometer a enorme indignidade política de mandar os nossos jovens emigrar. Nós queremos os jovens dos Açores, nos Açores, garantindo a permanência na região de um dos nossos mais importantes recursos, como são os jovens qualificados. Não hipotecamos o futuro, nem renegamos o passado. Nos Açores, todos, mas mesmo todos, contam. Porque sabemos que uma sociedade sem um forte compromisso intergeracional está condenada ao fracasso. Também aqui, faz todo sentido afirmar uma via açoriana que repudia o modelo nacional, que defende a lógica de cada um por si e que reduz cada cidadão a um mero número numa mera folha de Excel. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o programa do Governo dos Açores, agora em discussão, representa a confiança renovada no nosso projeto de sociedade. Um projeto de sociedade que elege a sustentabilidade como valor essencial, em que a agricultura, o mar, o ambiente, a inovação, a educação, a saúde, o turismo e as acessibilidades concorrem para que, no meio do Atlântico, se continue a construir uma verdadeira sociedade de conhecimento. E é por isso que quem se diz contra a austeridade, quem se diz contra a desresponsabilização do Governo da República para com as suas funções na região, quem se diz a favor do emprego, quem se diz a favor de um futuro sustentável nos Açores, tem que naturalmente apoiar este programa de Governo. Sabemos que são muitos os desafios que temos pela frente. Sabemos igualmente que são vários os obstáculos que teremos que enfrentar. Mas acreditamos que, apesar disso, os Açores podem ser uma referência na Europa, no Atlântico. A nossa reduzida dimensão não condiciona a ambição de afirmar e manter os Açores como uma região de sucesso, onde o humanismo, a solidariedade e a sustentabilidade são valores essenciais do nosso modo de vida. Os tempos que vivemos são particularmente difíceis. Cabe, por isso, aos responsáveis políticos uma enorme responsabilidade. A recusa do facilitismo e da acomodação, o combate ao conformismo e à resignação são tarefas essenciais de todos os agentes do sistema político. O pessimismo não pode ocupar o lugar do sonho e da ousadia. Nos Açores, continuamos a acreditar que somos mais, muito mais, do que aquilo que as meras circunstâncias ditam. Temos mais de 500 anos de história. Sempre soubemos resistir às adversidades. Sempre fomos capazes de assumir teimosamente a nossa condição açoriana. Saibamos, pois, estar à altura dos desafios de hoje. Saibamos honrar os nossos antepassados e lutar, agora e sempre, pelo direito inalienável à nossa autonomia. Vamos ao trabalho. Viva os Açores! Isso.